2, 3, come on! Oi, turma. Vocês vão lá no livro didático de português na página roxa 38, tá bom? Tá? Com a palavra. Lembra que a gente ouviu a história da garça velha? Lembra? Que a Pro contou na outra aula? Tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão destacar do material de apoio a ilustração da fábula Garça Velha. Vocês vão lá no material de apoio, ó. Vocês vão pegar, ó, essa aqui, tá vendo, ó? Vocês vão destacar e vai montar um livrinho, tá bom? Ó, cuidado com essa última página, para você não tirar a parte de baixo lá no material de apoio, porque a parte de baixo é de outra atividade, tá bom? Que aí você arranca a folha toda, depois fica perdido na hora de fazer a outra atividade, porque você jogou fora a parte do material de apoio que tava embaixo, tá? Então, é só essa parte aqui, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer, tá? Organize as imagens em sequência e monte um livro. Então, vocês vão montar esse livrinho. Depois, com o apoio das imagens, reconte a fábula a seus familiares, tá? Você vai contar essa fábula para os seus familiares, tá bom? Então, lembra de tudo que a Pro leu lá e vocês vão recontar. Não se esqueça de incluir a moral da história em sua narração. Quando você for contar para os seus familiares, vocês também têm que contar a moral da história, porque senão não vai adiantar nada, né? Depois de realizar o reconto, verifique com seus ouvintes, quem são seus ouvintes? A sua família. Se eles entenderam a história e a relação dela com a moral, tá? Então, vocês vão fazer isso, vocês vão recontar essa história e vão perguntar para a família de vocês. Vocês entenderam a relação dessa moral da história? E eles vão responder, vocês vão filmar para mim, vocês recontando e a resposta da família, tá bom? Então, família, ajude eles aí. Eu tenho certeza que vai sair trabalhos maravilhosos, porque vocês são capazes, tá? E eu quero vídeo de todo mundo, tá? De todas as crianças, tá? Eu sei que nós estamos longe, que é trabalhoso, mas eu preciso desse material também, porque eu preciso ver o empenho das crianças, tá bom? Vamos lá? Palavras de cá para lá. Pontuação e travessão. Releia o trecho a seguir. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem, sei que vocês, peixes, não podem viver fora de água. Então, ó, travessão é esse sinalzinho aqui, ó, tá? O travessão é um sinal de pontuação que aparece antes da fala. Então, vocês podem olhar lá no texto que sempre antes da fala dos personagens tem um travessão. Então, o travessão sempre vem antes da fala, sempre antes da fala, tá? Que sinal de pontuação é utilizado para indicar as falas dos personagens? A Pro acabou de falar. Você vai escrever aí. B. De quem são essas falas? De quem são essas falas? Você vai escrever aí, tá bom? Tá perguntando de quem é essas falas desse trecho, tá bom? Não se confunde não, é desse trecho que eu acabei de ler, tá? Então, a gente vai para a próxima página. Aqui na página 39, vocês vão continuar respondendo algumas questões, tá bom? Ó, na 2, quem conta a fábula A Garça Velha? Quem é que conta? Um dos personagens ou alguém que não participa da história? Aí vocês vão fazer um X aí, tá bom? Releia o trecho a seguir. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Sublinhe a fala de um dos personagens, tá? De um personagem. Então, você vai sublinhar, você vai pintar lá, tá bom? Aqui no texto, tá?
De quem é essa fala? Quem é essa fala aqui que falou isso? Seu sapo, avisa os peixes que a lagoa será esvaziada. Quem foi que falou isso? Escreve aí, tá bom? O trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador, tá? Na história, a Garça Velha, há momentos que os personagens falam e outros que os fatos são contados pelo narrador, tá? Ó, então dá para você perceber quando é a garça que tá falando e os animais e quando é o narrador que tá contando, tá? Então tem que sempre prestar atenção nisso em qualquer texto, para você entender quais são as falas dos personagens e qual é a fala do narrador. Só você lendo muito também e prestando atenção que vocês vão conseguir entender isso, tá bom? 4. Releia o trecho a seguir, presta atenção. Os peixes ficaram atarantados e temendo pelo seu fim. Foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Aí no A. Copie a parte em que lhe conta os fatos é o narrador. Então aí você vai copiar a parte que o narrador contou esse fato para você e não a garça ou outro personagem. A parte que o narrador contou para você. Você vai escrever aí, você vai copiar, certo? Vamos para a próxima página. Página 40, tá? Na B, você vai fazer isso na outra página, na B. Sublinhe a parte que indica a fala de um personagem. Lá na outra, tá? De um personagem. Vocês tinham que sublinhar a fala do autor, certo? E copiar lá. Na verdade, vocês tinham que copiar. Agora você vai sublinhar a fala do personagem, tá? C. De quem é essa fala? Quem é que tá falando lá? Vai escrever aí. 5. Volte ao texto e desculpa, gente. E ao lado de cada travessão escreva o nome de quem fala. Então você vai lá no texto e vai escrever o nome de quem fala do lado, tá bom? Do lado do travessão. Ah, essa fala do peixe, essa é da garça, essa é do sapo. Lá no texto, tá? Agora chegou a sua vez de pontuar falas de personagens. Complete os espaços a seguir com a pontuação adequada, tá? Ó, aí primeiro, lembra, ó, antes da fala de qualquer personagem vem o que? O travessão, tá? Ó. E sempre que tem uma pergunta é o ponto de interrogação, tá? Não esquece, vamos lá, ó. Primeiro, alô, o Tatu tá aí? Então vocês vão colocar a pontuação aí. Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu, tando, é o mesmo que o Tatu tá. Vocês vão completar a pontuação aí, tá? Lembra, ó, o travessão vem antes da fala, O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce: o doce mais doce é o doce de batata doce. E aí vocês vão colocar aí, tá bom? Certo? Tranquilo? Muito bem. Então, nossa aula termina aqui. Até amanhã. Beijo!